Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na passagem que hoje eu coloquei aqui para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 14. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 14. Essa palavra de hoje, ela tem por título A Confiança em Deus. E é sobre isso que esta palavra vai falar para nós hoje, para os nossos corações. A confiança em Deus. E eu convido você, com a sua Bíblia aberta, a acompanhar essa leitura comigo agora. Versículo 7 nos diz assim: Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Viemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida em Jesus se manifeste em vosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte e em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito: Eu criei, por isto falei. Também nós cremos e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós como Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. Podemos ler também o versículo 15 para concluir esta passagem. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Filhos amados, esta palavra de Deus hoje para nós, como eu falei, que tem como título a confiança em Deus. Ela começa nos falando a respeito de algo muito concreto, muito real, de uma realidade que nós precisamos compreender. Primeiro versículo aqui, que é o versículo 7 dessa passagem, nos diz que temos um tesouro guardado em vasos de barro. A palavra começa a nos trazer uma reflexão, na qual ela nos mostra que nós temos guardado em coisas tão frágeis algo tão precioso, que a palavra aqui chama de tesouro. Filhos, se hoje você tivesse a graça, por exemplo, de ganhar uma joia muito cara, um diamante muito precioso, valiosíssimo, que custasse muito, muito dinheiro, um diamante raro, aonde você guardaria esse diamante? Em um cofre dentro da sua casa? Talvez. Talvez outros guardassem em uma empresa de segurança, pelo teor
da validade que tem aquele diamante, né? Pelo valor que ele tem, pela importância que ele tem. Ou você pegaria esse diamante e colocaria dentro de um vasozinho, aquele vasozinho que está lá na tua casa, na estante, em cima daquela mesinha de centro. Você colocaria dentro daquele vasozinho lá? Muito possivelmente não, porque é algo de tanto valor, é algo tão precioso, que nós guardaríamos as 7 chaves em um lugar muito bem protegido. Pois bem, o que nos fala a palavra aqui é que esse diamante preciosíssimo, essa pérola preciosa, esta raridade que é o poder de Deus, o tesouro que a Bíblia se refere aqui, é ao poder de Deus. O que é o poder de Deus? É esta graça derramada, né? Ontem eu falava para vocês que o céu, ele é comparado ao mar, aonde uma onda atrás da outra, ela vem quebrando, né? Você vê que aquela onda no mar, ela vem e logo em seguida vem outra atrás e depois outra. E ontem eu falava para vocês que a graça no céu é algo parecido com isso, com esse exemplo que eu dei. Deus no seu trono, cheio de glória, cheio de poder, cheio de misericórdia, de bondade, de amor, ele derrama tudo isso que ele é, esta qualidade de Deus maravilhosa, ele derrama do alto do seu trono, e esta graça, ela vai como uma onda passando por todo o céu. E logo em seguida vem outra graça de felicidade, outra graça de alegria, outra graça de amor. E assim o céu é invadido pela presença, pela glória de Deus. E mais, do céu também esta graça atinge ao purgatório. As almas do purgatório, apesar de estarem em um estágio de sofrimento, de preparação, de purificação, mas elas também experimentam do frescor da graça de Deus que por ali passa. E esta graça do Senhor também chega até nós aqui na terra, porque a igreja, ela é militante, padecente e triunfante. A igreja militante somos nós aqui na terra, estamos ainda militando, estamos ainda em caminhada, em preparação para a vida eterna. A igreja padecente é a igreja do purgatório. É uma igreja que não está mais militando, mas também não está triunfante na glória eterna ainda. Então ela está no estágio de padecente, está padecendo ainda, se purificando para entrar na glória eterna. E nós temos a igreja triunfante, que é a igreja celestial. Então, a nossa alma ou ainda está nesta terra, militando, ou está padecendo do purgatório, se preparando, ou ela já está triunfante na glória de Deus. Nós temos esses 3 estágios da igreja. Nós sabemos disso. Nós chamamos isso de comunhão dos santos. As 3 instâncias da igreja se comunicam em comunhão de intercessão. Mas o mais maravilhoso de tudo, de nós podermos compreender, é que quando Deus derrama a sua glória, o seu poder, a sua graça, ela é transformada e derramada pelo céu, e todos que ali estão na igreja triunfante são atingidos por este poder de Deus. E este poder, ele também passa pelo purgatório, pela igreja padecente, e por fim, ele alcança a igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra. É por isso que em um momento de oração, quando você verdadeiramente se entrega a Deus, abre o seu coração e deseja ter uma experiência com Deus, você experimenta um pouco do que é o céu na sua alma. Nossa, eu fui orar hoje, fui me colocar diante de Deus e senti uma paz, senti uma quietude tão boa, senti uma tranquilidade dentro de mim. Nossa, hoje eu estava em oração e eu senti o amor de Deus tão grande que eu comecei a chorar. Hoje eu experimentei uma alegria tão forte no meu coração. E aí você, em oração, experimenta tantos efeitos dessa graça. O que é isso? É a graça celestial
sendo derramada e sendo atingida em nós que ainda estamos na igreja militante. Queridos filhos, é sobre isso que a palavra de Deus nos fala aqui em 2 Coríntios. O tesouro que São Paulo se refere aqui nesta passagem é esta graça de Deus derramada. É este poder de Deus que tudo transforma, que tudo faz novo, que tudo cura, que tudo santifica, que tudo alegra, que tudo ilumina, que dissipa as trevas, que dissipa a tristeza, a depressão, a ansiedade. É sobre esta graça que São Paulo está falando. Esta graça que tem o poder de transformar nossas vidas e de torná-la melhor, de santificar nossas almas para Deus. É este poder que nos atinge a cada manhã, quando aqui, neste momento de oração pessoal, nos colocamos diante do olhar de Deus e dizemos: Senhor, vem, atinge-nos com a tua graça. E Deus do seu trono derrama a sua graça em profusão, que ao passar por todas as instâncias da igreja como uma onda, ela me atinge. Sabe quando você está no mar? Você já deve ter feito essa experiência de entrar no mar e você está ali na água e você percebe que uma onda vem e quando ela te atinge com tanta força que ela te desestabiliza. Se você não tiver cuidado, você até cai, até sair sendo arrastado por ela, né? Então, a graça de Deus é assim. Quando eu verdadeiramente me entrego a esta onda, a este poder, a esta graça, ela me atinge com tanta força que ela me desestabiliza na minha vida. E esse desestabilizar-se não é prejudicar, não é tornar a tua vida insegura, mas ao contrário, é tirar as tuas seguranças humanas. Tu fincava os teus pés em seguranças humanas tuas. E quando a graça de Deus me atinge verdadeiramente, ela me faz entender que o que me dá segurança na minha vida não é aquilo que humanamente eu pensava que era melhor para mim, mas que a segurança da minha vida está somente em mergulhar, em se entregar a este tesouro, a este poder que é a graça de Deus. É sobre isso que São Paulo nos fala aqui. Nós temos este tesouro guardado em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Lógico, somos nós. Este corpo físico aqui, tão frágil, este corpo físico que eu estou aqui, tão pequeno, tão fragilizado, tão vulnerável a tantos erros, a tantos pecados, a tantas quedas, a tantas inclinações erradas. Sim, porque todas as vezes que nós cometemos um pecado, um erro, nós estamos rachando esse vaso de barro. Nós olhamos para a nossa vida e nós vemos em nós tantas rachaduras, tantas feridas ocasionadas pelos pecados da nossa vida. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais ferimos esse vaso de barro, que é o nosso corpo, que é o nosso espírito. Por isso, hoje a palavra vem me dizer: Deus coloca o que há de mais precioso, que é o seu poder, que é a sua graça santificante, dentro de algo tão vulnerável e tão frágil, dentro de nós que somos vasos de barro. Deus quer fazer assim, e assim Ele faz. Ele guarda o seu poder dentro de nós, não em cofres ou em empresas de segurança, não. Ele guarda o seu tesouro dentro dos nossos corações, mesmo que Ele saiba que amanhã eu posso estar perdendo esta graça em mim. Mesmo sabendo que amanhã eu posso estar pecando, errando, cometendo pecados na minha vida que me façam abrir cicatrizes, rachaduras tão profundas ao ponto desta graça se esvair, ao ponto desta graça ir embora. Mas mesmo assim, Deus insiste em colocar a sua graça em nós.
Porque Ele sabe que se nós não tivermos a graça dentro de nós, o seu poder em nós, pior será. Então, todas as vezes que estamos passando por algo muito difícil em nossa vida, e aí nós nos voltamos a Deus, nós encontramos esta força dentro de nós. Nós encontramos a certeza de que Deus está conosco e que Ele irá nos ajudar a passar por aquele momento. Pois este encontrar-se com Deus dentro de você é o encontrar-se com o tesouro do poder e da graça de Deus que já está em você. Que já está em você. Ela nunca te abandona. O poder de Deus, a graça de Deus nunca vai deixar de estar em você. Você pode até se afastar de Deus. Você pode até causar feridas e pode até colocar barreiras e bloqueios para que esta graça haja na sua vida. Mas ela não vai deixar de estar ali. Porque Deus quer, é vontade dele, permanecer com o seu tesouro guardado dentro de vasos de barro, dentro de algo tão vulnerável e tão frágil. A palavra ainda nos diz assim: nós somos perseguidos, mas não ficamos desamparados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Sim, porque como eu falava, é exatamente porque o poder de Deus, a graça de Deus habita dentro de nós, que nós somos perseguidos, nós somos, inclusive ficamos desamparados. Muitas vezes nos encontramos numa situação que a gente perdeu tudo. Agora nessa pandemia, agora nesse momento em que nós nos encontramos, quantos comerciantes que aí estão, quanto dono de comércio, talvez você que esteja me ouvindo agora aqui, o que você perdeu, né? Quantas pessoas perderam mercadoria, quantas pessoas perderam tantas coisas. Algumas pessoas, por não encontrar o caminho desta graça, deste tesouro que está dentro de si, por só olhar para o que é do mundo e não olhar para Deus que está dentro de si, algumas pessoas até tiraram sua vida, cometeram suicídio nesse momento em que passamos de isolamento social. Quantas pessoas perderam tudo? Quantas pessoas se sentem nesse momento desamparadas, com a mão na cabeça, dizendo: eu não sei o que é que eu vou fazer agora. Eu não sei como é que eu vou recomeçar. Nem por onde começar. Não sei. Pessoas que estão se sentindo neste momento assim, desanimadas, abatidas. A palavra ainda nos diz assim: nós também somos perseguidos. Queridos, isso é da vida humana. Você passa por situações assim. Eu passo por situações assim. Todos nós estamos propensos a, em algum momento da nossa vida, nos encontrarmos diante de situações que irão nos colocar à prova. Que diante de nós parece não saber o que fazer, não ter solução. O que é que eu faço agora? Como é que eu vou fazer com isso aqui? Amanhã, como é que vai dar certo isso? E é isso que a palavra vem dizer para nós. Lembra que o título dessa palavra é confiança em Deus. É por isso que Deus não tira o seu poder de dentro de nós. É por isso que a graça de Deus, a graça que tudo transforma, que tudo realiza, a graça que tem o poder de iluminar aquilo que está escuro e eu não consigo ver, a graça de Deus que tem o poder de me fazer enxergar, mesmo na escuridão da fase da minha vida que eu esteja passando. Mesmo diante das trevas, a graça de Deus me dá a luz de ver como agir, como tomar decisão. Esta graça está dentro de mim, está dentro de você. E embora que todos nós estejamos propensos nas nossas vidas passarmos por situações como essa, lembre-se, você nunca estará sozinho. Deus está dentro de você.
o poder de Deus, a graça de Deus está dentro de você. Mesmo que você seja um vaso de barro, tão frágil, tão pequeno, tão vulnerável, a graça de Deus não deixa de estar dentro de você. Deus não te abandona nunca. E em qualquer situação da tua vida, em qualquer momento da tua vida que você se encontre, talvez numa situação tão difícil como essa que nós estamos falando agora, lembre-se de olhar para dentro de você, encontrar-se com Deus, o Deus da tua vida. Lembre-se que dentro de você está a presença dele, a graça derramada no céu, na igreja como um todo. Volte-se para esta graça e diga: meu Deus, neste momento de tanta dificuldade, mostra-me a vossa luz, ilumina minha mente, minha sabedoria, minha inteligência. Dai-me, Senhor, a clara compreensão do que fazer, das decisões que eu devo tomar. Dai-me forças nesse momento, Senhor. Dai-me nesse momento lucidez para que eu saiba por onde caminhar na minha vida. Nesse momento, Senhor, segura na minha mão para que eu não caia, porque como uma criança eu não consigo dar um passo só sem que não seja, Senhor, segurando em tua mão. É assim. Diante das situações da nossa vida, devemos buscar a graça de Deus que está dentro de nós, para que possamos passar por todas as situações. A palavra ainda diz assim: trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Olha que coisa linda, gente. Versículo 10 nos diz isso. Trazemos em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. O que essa palavra está nos dizendo com isso? Quais são os traços de Jesus que nós devemos trazer em nosso corpo? Quando nós olhamos para Jesus, a primeira imagem que nos vem é de Jesus crucificado na cruz, cheio de feridas no corpo, feridas de açoite, perfurações dos espinhos da coroa, da lança. Nós vemos Jesus sangrando, nós vemos Jesus cansado, nós vemos Jesus entregue, despojado, renunciando aos seus direitos, abrindo mão da sua vontade. Nós vemos Jesus cansado, sentindo dores até. Vemos também Jesus amando, perdoando e agindo com misericórdia. Vemos Jesus confiante, com o coração voltado ao seu Pai. Quando olhamos para Jesus carregando a cruz para ser crucificado, nós enxergamos tudo isso. E quando a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 10 que eu trago sempre em meu corpo os traços da morte de Jesus, o que a palavra está me dizendo é que nós que somos cristãos, nós que confiamos em Deus, devemos entender que vamos trazer em nossas vidas quais são os traços da morte de Jesus: dor, sofrimento, renúncia, despojamento, mas também amor, misericórdia, perdão, paz, quietude e confiança. Isso são os traços da morte do Senhor. Quando você olha para Jesus no caminho do Calvário ou Jesus na cruz, é isso que nós enxergamos, tá? Então, trazer os traços da morte do Senhor na minha vida é olhar para a minha vida e enxergar se tudo isso está nela. Você está vivendo uma vida de renúncia, de sacrifício, de dor e ao mesmo tempo, né, de amor, de perdão, de misericórdia. Se esses traços da morte do Senhor se encontram na tua vida, se encontram no teu corpo, se é isso que tu vive no dia a dia, creia
a vida de Jesus, a graça de Deus, a sua presença, o seu poder está presente também na sua vida. Mas se você procura fugir dessas coisas, eu não quero sofrimento, eu não quero perdoar ninguém, não quero viver com misericórdia com ninguém, não quero amar, não quero sentir dor nenhuma, não quero renunciar a nada, abrir mão dos meus direitos, não, de forma alguma. Se você não está disposto a ter no seu corpo, na sua vida, os traços da morte do Senhor, como também você estará querendo que esteja na sua vida os traços da vida do Senhor, da ressurreição dele. Você entendeu? Então, essa palavra, para a gente fechar a meditação de hoje, essa palavra vem nos fazer mergulhar nesta profundidade que é a graça de Deus em nós. Deus está em nós e quer habitar e quer permanecer dentro de nós, em vasos de barro. Para quê? Para estar sempre perto de nós no momento em que nós mais precisamos, como um pai que está ali para cuidar. Somente para isso. Deus não precisa estar dentro de nós, não precisa. Ele quer por causa da nossa fraqueza, porque somos vasos de barro. Porque Ele sabe que a qualquer momento nós vamos precisar nos voltarmos a Ele. E Ele precisará estar ali para nos ajudar a vencer todas as provas da nossa vida. Essa palavra ainda vem me dizer que se eu busco os traços da morte de Jesus na minha vida, se eu vivo isso plenamente com alegria, também a vida, o poder, esta graça de Deus que está em mim, irá transbordar cada vez mais. Então, meus queridos, vivamos essa experiência dessa palavra hoje na nossa vida. Não importa o que passemos, não importa como estamos nesse momento, não importa as dificuldades do dia a dia. Lembremos-nos que Deus está dentro de nós e nós podemos buscá-lo sempre, porque Ele quis permanecer dentro de nós. Não importa o que você esteja passando na sua vida, o tamanho dos sofrimentos, das dores, das desilusões, dos desatentos, não importa o que você esteja passando agora. Una tudo o que você está passando aos traços da morte de Jesus. Eu estou passando por tanta dificuldade na minha vida, eu ainda vou ter que renunciar a alguma coisa? Eu ainda vou ter que amar fulano, a cicrano? Eu vou ter que perdoar? Sim! Porque é quando você permite que os traços da morte de Jesus façam parte da sua vida, que todas as coisas da tua vida se tornam menores. E você consegue passar por elas, como Jesus passou pela cruz. Isso é o mistério de viver em Deus. Amém, filhos?